A vida de uma mulher comum, escrito por Vera Mello. O que é a vida senão um recomeçar permanente, quando ainda muito jovens, assim meio sem vontade, geralmente ficamos muito descrentes de nossa capacidade de recomeçar. Tudo parece uma tragédia sem retorno. No entanto, à medida que a maturidade chega, acrescida pela experiência, que é resultado dos contínuos tropeços, adquirimos a certeza de que levantaremos e permaneceremos caminhando, e nos reconstruindo ou nos reinventando a cada um desses episódios. Assim, vou contar aqui a história de uma brasileira comum que viveu uma boa infância e juventude, casou, teve filhos, abortos, sorriu, gargalhou e chorou como todas. E ao chegar à idade em que a maioria das mulheres de sua geração se retirava para dentro de casa e se preparava para um suave anonimato e o esquecimento de todos, se recusou a simplesmente esperar a morte e deu uma guinada em sua vida. Ela preferiu o exemplo de raras e grandes mulheres de todos os tempos que tomaram a própria vida nas mãos. Essa mulher se casou cedo, com apenas 22 anos, e aos 24 já era mãe. Seu marido era um homem interessante, muito querido por todos e bastante culto e inteligente, mas tinha um grande defeito que, por sua juventude, não foi percebido por ela em toda a sua importância. Foi um boêmio incurável. Ela só percebeu o que isso representava quando nasceu sua primeira filha, e ele continuou com os mesmos hábitos, voltando para casa só de madrugada, isto é, o fato dela ter de ficar em casa com seus afazeres de mãe, bastante dedicada, sem poder acompanhá-lo nas noitadas, não o impedia de continuar com sua vida anterior. Isso começou quando ela ainda estava na maternidade, com sua filha recém-nascida. A vida seguiu, contudo ela já não era tão feliz. Devido à sua pouca experiência, atribuiu essa falta de responsabilidade ao fato de seu marido ter sido filho único. Portanto, tentou ter logo outro filho para que sua menina não se transformasse também em filha única. A consequência disso foram 4 abortos em pouco mais de 2 anos, todos devido a um hipotiroidismo que surgiu após o seu primeiro parto. Foi um período muito triste e após o 4º aborto, já no 7º mês de gestação, passou muito mal, só não morreu por não ser ainda o momento determinado pelo Senhor Destino. Desistiu de ter mais um filho e tratou de criar sua menina com a maior alegria, que apesar de tudo era sincera, pois essa mulher nunca teve tendência à depressão. Um dia, sem que ela esperasse por isso, surgiu outra gravidez. Ela ficou desesperada, com medo de morrer e deixar sua filha, então com pouco mais de 4 anos, e pensou até em interromper a gestação. Em desespero, foi falar com o pediatra da filha, que havia sido seu pediatra e em quem confiava demais. Ele a aconselhou a procurar um seu colega ginecologista e garantiu que, se ele dissesse que a criança nasceria, ela podia confiar nele. Lá foi ela e contou ao médico tudo o que havia acontecido. O médico a examinou detidamente e garantiu que a criança nasceria, embora fossem necessários cuidados extremos. Foi uma gestação cheia de percalços, problemas e medos. Contudo, seu filho nasceu 5 semanas antes da data prevista, muito pequeno, mas cheio de saúde. Após 2 meses, nem parecia ser a mesma criança. Entretanto, seu marido estava cada dia pior, voltando para casa às vezes quando ela já estava saindo para levar a filha à escola. Ela, em seu otimismo natural, achava que poderia suportar essa vida dedicando-se aos filhos e às artes plásticas, até que um dia percebeu que os filhos estavam ficando abalados com aquele pai que chegava sempre alcoolizado de madrugada. Começou então, orientada por uma psicóloga, a preparar seus filhos para a inevitável separação, que se consumou 1 ano depois.
quando a menina estava completando 14 anos e o rapaz estava prestes a fazer 9 anos. Não foi fácil. Como ela mesma falou nessa ocasião, estava virando uma esquina e toda a vida anterior ficaria para trás, ou seja, pinturas, esculturas, desenhos e tudo mais. Agora seria necessário trabalhar para garantir os estudos dos filhos, uma vez que tinha certeza de que o pai não faria nenhum esforço para isso. É claro que o nível de vida sofreu uma queda, mas ela continuou firme, sem perder a força nem o bom humor, embora uma ou outra noite passasse chorando até a madrugada. As dificuldades foram enormes, ela percebeu que tinha necessidade de retomar os estudos e voltar à faculdade para ter chance de ganhar mais. Com seu filho no colegial, a filha estudando medicina em Sorocaba, ela estudando à noite e trabalhando durante o dia, a vida ficou quase impossível. Não sobrava dinheiro para comer, tomava leite e comia pão com margarina, tentando fazer com que não faltasse o essencial para os filhos, e só consumia comida salgada aos domingos na casa de sua mãe. O resultado foi uma pneumonia por desnutrição. Foi quando sua mãe ficou ciente da realidade e passou a ajudá-la bastante. A vida foi seguindo e assim que ela adquiriu seu nível universitário, estava cursando ainda após a pós-graduação, ela já estava em outra função e com salário bem maior. Teve de abandonar os estudos devido a uma grave doença de sua mãe, mas o essencial ela já havia alcançado. Uma noite, em dezembro de 1990, ao chegar em casa, encontrou sua filha chegando também para o final de semana, trazendo um pacote nas mãos, de onde tirou um envelope e deu a ela. Era seu convite de formatura. Ela não se conteve e caiu em prantos, ali na rua, muito emocionada, e pensava como nos últimos 10 anos, desde sua separação, havia vivido dia a dia, sem a menor possibilidade de planejar coisa nenhuma, nem mesmo o dia seguinte. Mas esses 10 anos haviam passado e os 3 haviam sobrevivido. Seu filho começou a cursar a faculdade de engenharia no ano seguinte e a filha fez sua residência médica em São Paulo. Casou-se antes do final de 1992. O filho se formou em 1995, casou 2 anos depois. Após a formatura e o casamento de seus filhos, teve a certeza de que era uma vencedora. Pouco antes do casamento de sua filha, já viúva, conheceu aquele que viria a ser seu segundo marido e com quem vive até hoje. Anos depois, quando algumas de suas colegas de trabalho já estavam se aposentando, essa mulher, já com 57 anos, nem pensava nessa possibilidade. E foi então que apareceu uma oportunidade para seu ressurgimento, uma função nova recém-criada em nosso país. Foi oferecida a ela como um desafio, a função de ouvidora de uma grande empresa estatal. Lá foi ela aprender mais uma vez, se reinventar e se recusar a esperar passivamente pela morte. Assim é que fazem as pessoas determinadas, e assim fez essa mulher por toda a vida. Prestes a completar 64 anos em 2006, descobriu que estava com câncer e falou para o irmão, que se mostrou muito preocupado, dizendo: "E agora?" Ao que ela respondeu: "Agora vou ter que ganhar mais uma batalha." E assim foi, e lá se vão 14 anos. Essa é a mulher que eu encontro todas as manhãs ao olhar no espelho do meu banheiro e me preparar para domar o leão do dia, vestida de forma impecável, sempre muito bem arrumada e perfeitamente maquiada. Eu sou Vera Mello, escritora. Essa crônica faz parte de um livro que eu lancei o ano passado pela Oficina do Livro Editora. E por essa mesma editora já participei de mais ou menos 45 antologias com crônicas da minha autoria.
Então, eu aconselho as pessoas que quiserem, que tiverem vontade de escrever, que tiverem vontade de publicar algum texto, que procurem, que escrevam, que se joguem, que tenham coragem. A vida um perigo constante. Viver é perigoso. Então, escrever é bem mais calmo, é bem mais tranquilo. Às vezes a gente chora, às vezes a gente ri, mas assim é a vida. Então, entre em contato com o e-mail, contato@oficinaeditora.com.br. Muito obrigada. O que você acha? Travou, não sai de jeito nenhum. Não sei.